Então, vamos de materna história? Demorei, mas voltei, hein? Demorei, mas voltei. Espero continuar por aqui. Gente, minha vida tá uma loucura, uma correria, por isso que eu tô demorando. Se você é acostumado a ver materna história, já viu que essa tá começando diferente, né? Porque eu sou de começar contando logo a história. Mas, de fato, essa materna história vai ser diferente. Porque eu vou. Vai ser uma mistura aqui, tá? Eu vou contar umas coisas que aconteceram e vou contar uma história que eu me lembrei porque essas coisas aconteceram. Bom, como vocês sabem, se não sabem, saibam agora. Eu tenho um filho que é cardiopata, o Vitor, é o meu terceiro filho, né? Ele tem síndrome da hipoplasia do coração direito ou síndrome da hipoplasia do ventrículo direito. O que quer dizer? Que o lado direito do coração dele, ele é subdesenvolvido, né? Então, o lado esquerdo é o que faz realmente o trabalho do coração. E por causa disso, ele já foi submetido a 2 cirurgias, sendo que a última cirurgia dele, a segunda no caso, ela foi feita 3 vezes. Não que ela foi feita 3 vezes, ela foi feita, e aí no mesmo dia, como ele não estava reagindo bem, ele teve que voltar para o bloco cirúrgico e eles abriram ele de novo e refizeram a cirurgia toda. Só que aí nesse refazer a cirurgia, ele teve uma hemorragia massiva. Então, eles controlaram com medicamentos e fecharam. E aí, quase depois de uma semana mais ou menos, eles voltaram com ele para o bloco operatório para poder limpar o campo, porque ele ficou com muitos coágulos. Então, ele teve que voltar. Então, ele já fez essas 2 cirurgias e ele está aguardando a última cirurgia, que é a cirurgia de Fontan. Atrelada a essa cardiopatia, ele tem outras, como é muito comum, né, nas crianças cardiopatas. É muito difícil você ter só uma cardiopatia, mas você tem a cardiopatia principal e tem umas outras. Então, ele tem uma CIA, uma CIV, que é a comunicação intraventricular e comunicação intraarterial. Enfim, a cardiopatia principal dele é realmente essa hipoplasia do ventrículo direito. Mas aí, a gente tá esperando, né, a próxima cirurgia. Como eu falei, ele já fez essas 2, e tem essa terceira. E com fé em Deus, essa vai ser a última, vai correr tudo bem, mas vai ser a última. E como a gente tá esperando, ele precisa fazer acompanhamento, óbvio, né, com um cardiologista, e que é aqui em Lisboa, que é o hospital referência, né, daqui. Inclusive, vem muitas pessoas para cá para poder se tratar com os médicos aqui, que são realmente muito bons, graças a Deus. E ele fica fazendo essas consultas, ele fez já uns exames, então, para eles poderem estudar, né, o coração dele, ele já fez um cateterismo exploratório, que ele fez no ano passado, tudo isso no aguardo da próxima cirurgia. E essa semana, hoje é quinta-feira, dia 13 de novembro. Na terça-feira, eu me internei com ele no hospital para que ele pudesse fazer uma angiotaque, que é tipo uma ressonância, sabe? Para o coração. Eu tive que me internar com ele na terça-feira porque, como ele é uma criança, ele não ia entrar naquele túnelzinho, sabe? Então, assim, como ele é criança, ele não ia ficar parado lá. Então, o que é que acontece? Ele tem que tomar anestesia. E essa angiotaque, ela é feita com contraste, que é para poder clarear as estruturas do coração. Então, para destacar, né, as estruturas do coração. Então, na terça-feira eu me internei com ele e esse exame seria feito na quarta-feira. E eu fiquei morrendo de medo, porque da última vez, na última cirurgia dele, eu me internei com ele para fazer um cateterismo exploratório, né, e ele tinha 6 meses. E ele era suposto me internar com ele também numa terça-feira, para ele fazer esse exame na quarta-feira, e na quarta ou na quinta a gente teria alta. Só que não foi o que aconteceu. Eu fiquei lá por mais uma semana, eles decidiram já internar ele para fazer a cirurgia. Então, assim, eu estava zero preparada. Embora eu soubesse que ele tinha que fazer, eu estava muito despreparada para isso. E eu fiquei com medo que isso acontecesse novamente, né? Como vocês sabem, a gente mora aqui em Portugal e eu não tenho família aqui, a gente não tem família aqui, mas graças a Deus a minha sogra veio passar, minha sogra e meu sogro vieram passar o fim do ano aqui, eles chegaram, agora olha que engraçado, a gente se internou na terça e eles chegaram aqui na quarta-feira, no dia
do exame dele. Então, com isso, a gente até já estava um pouco mais descansado, porque, querendo ou não, a gente já teria essa ajuda, né, aqui. Mas, ainda bem que não foi assim dessa vez. Ele fez o exame na quarta-feira, e na quarta-feira mesmo, ontem, a gente já recebeu alta. Ele recebeu alta, né, óbvio. E aí a gente pôde voltar para casa. E eu tava morrendo de medo que isso não acontecesse. Porque, por mais que eu saiba, é a mesma coisa que eu até conversei isso com o meu marido, né? A gente tem essa mesma percepção. Por mais que hoje a gente se encontra naquele limbo de que, assim, a gente quer muito que a cirurgia não chegue. E a gente também quer muito que a cirurgia chegue. Porque a gente sabe que ele precisa, porque a gente vê que ele tá bem, sabe? Mas a gente vê que ele já fica cansado mais rápido, a gente vê que ele fica mais roxinho, né? Porque ele fica cianótico, a cardiopatia dele é cianótica, né? Que é ele ficar roxinho, as unhas dele ficam mais roxinhas. Então, por quê? Porque o oxigênio corre menos pelo sangue, então ele vai ficando mais roxinho. Se ele ficar cansado, ele fica roxinho. Se ele começar a ter uma crise de tosse, ele fica roxinho, sabe? Então, a gente vê que de fato ele precisa, mas a gente é mãe e pai. E é muito difícil, né? É um momento muito difícil. Eu tento não pensar nesse momento, porque apesar de saber que é necessário, eu não quero lembrar da sensação que é entregar o meu filho na porta de um bloco operatório. Eu acho que ninguém merece passar por isso. É muito difícil, é muito triste, é muito difícil, porque é uma cirurgia, e é uma cirurgia de coração, uma criança tão pequena. Embora eles sejam muito mais fortes do que a gente pensa, né? A gente pensa na criança como uma fragilidade, e ela de fato a criança é frágil em certos sentidos. Mas nessa questão, a criança ela é muito forte, sabe? Eu acho que eu não suportaria uma cirurgia de coração. Mas o meu filho já passou por duas. Se você for contar real, ele passou por 4. Uma delas, inclusive, a primeira foi com 11 dias de vida. Né? Então, eu realmente fiquei nervosa, né? Foi muito difícil para mim. Quando ele estava dormindo de noite, eu saí para pegar uma comida na máquina máquina de coisa, né? De venda, vending machine. E eu fiquei. Não foi que eu fiquei lembrando do momento, sabe? Mas o fato de estar naquele hospital, de estar naquele ambiente, de me ver novamente ali naquela situação, me trouxe muita angústia. Eu fiquei chorando muito, assim, né? Porque não foram momentos fáceis, né? Durante o processo, eu não ficava chorando, me descabelando, porque eu precisava ser forte para passar força para ele, né? Embora na maior parte do tempo ele tivesse sedado. Mas eu fiquei lembrando, pensando, né? Pensando, sentindo aquele ambiente. O ambiente de hospital não é fácil, não é bom, não é gostoso, não é divertido. Talvez pode ser bom para os médicos, né, que estão lá como um trabalho, mas para quem é paciente, para quem é acompanhante, não é. Eu costumo dizer, como as pessoas falam assim para mim, eu não sei como você conseguiu passar por isso, e eu sempre falo o seguinte: eu não passei por nada. Eu não passei por nada. Eu só estava lá, quem passou foi ele. E o meu papel era estar lá por ele. Foi isso que eu fiz. E é isso que eu faço. Eu tô lá por ele. Eu não vou estar na frente dele me descabelando, chorando, me arrasando, sabe? Não vou fazer isso. Eu tô ali por ele, para dar força a ele, para ser, né, o alicerce dele. Que esse é o meu papel como mãe. Então, assim, eu não acho que eu passei por nada, eu não acho que eu sou uma heroína, eu não acho que eu sou uma guerreira, eu não acho que eu sou nada, eu não fiz uma cirurgia, eu não fiz nada, eu fiquei lá. Eu fui mãe, simplesmente. Né? Mas enfim, a história que eu vim contar hoje é porque quando eu estava lá, eu me lembrei disso que aconteceu. E foi uma coisa assim muito triste. Uma das coisas mais tristes que eu já presenciei. Que não aconteceu comigo, mas que eu presenciei. Né? O meu filho, como eu falei, ele teve esse último internamento dele, foi com 6 meses. E ele passou 44 dias internado. Né? E quando ele já estava bem, assim, já tava se recuperando, sabe? Ele saiu da UTI e ele foi para a enfermaria. Só que quando chegou na enfermaria, ele foi para o berçário. E aí, no berçário, eu não podia dormir lá, porque é um berçário, né? Não tinha cama, só tinha as incubadorazinhas dos bebês. Então, eu não podia dormir lá.
E aí, depois de uns 2, 3 dias, eles conseguiram um quarto para ele. E aí, eu consegui ir para lá. Mas ele ficou pouco tempo, acho que ele ficou uns 3, 4 dias lá na enfermaria, nesse quarto. Que foi quando eu pude ficar lá com ele. E eu lembro que quando eu tava lá, no quarto dele não tinha, porque ele, como era pequenininho, ele tomava banho na pia. Nos quartos tinha umas pias, que não é pia como da nossa casa, eram umas pias grandonas, né, que é de hospital, justamente para servir de banheira, sabe, para eles tomarem banho lá. E aí, o quarto dele não tinha, então eu tinha que levar ele no quarto ao lado. E eu acho que esse foi o último dia que ele passou lá. Eu fui dar o banho nele, nesse quarto ao lado, e quando eu cheguei lá, na verdade eu acho que ele só passou uns 2 dias no quarto, porque eu só fui nesse quarto uma vez e eu dava banho nele todo dia. Então eu fui nesse quarto e eu fui dar banho nele. E nesse quarto tinha uma menininha, ela estava sentada na cama, ela tinha uma barriga bem grande assim, só que ela era muito, 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 muito magrinha. Muito magrinha mesmo. Sério, muito magrinha. Só que ela tinha a barriga grande. E ela tava sentadinha, assim, meio encurvada. E a mãe dela tava com ela lá. E a mãe dela conversando com ela, e tava mexendo no celular. Sabe porque assim, você passa a ter uma rotina ali, né? Eu acho que ela tava lá já há muito tempo. E aí eu entrei, dei banho nele, cumprimentei, né? Dei bom dia e tal. Dei banho nele. Quando eu fui sair, ela falou: olha o bebê, mãe. Aí ela falou: é, o bebê e tal. Eu, tá, é, o bebê, né? Assim, aí brinquei ali com ela, tudo bem e tal. Enfim, e saí e voltei pro meu quarto, né? Pro quarto dele. E pronto. E segui a vida, segui o dia e tal. Quando foi de noite, ele tava dormindo e eu tava dormindo também, né? E tinha um outro bebê no quarto com a gente e a mãe dele também. E eu tava dormindo lá na cama e de repente eu acordei com um barulho. Era uma pessoa gritando e chorando e cantando. Eu acho que essa mãe dessa menina e essa mãe, eu acho que elas eram de Cabo Verde. E ela estava gritando muito, chorando muito e cantando muito. E ali eu entendi o que aconteceu. Ali eu chorei junto com essa mãe, porque eu entendi que ali ela estava se despedindo da filha dela. E assim, podia ser eu, podia ser o meu filho, podia ser qualquer outro que estivesse ali. Eu fiquei desesperada. Eu não saí do quarto para ir, porque, né, isso não se faz. Eu vi o, eu vi Eu vi a movimentação das enfermeiras, eu vi que passou médico e tal, e ela gritava muito. E eu podia, parece que se parece que eu podia ver ela cantando, gritando, e chorando, sabe? Tipo, meu Deus, que dor. Ela conseguia transmitir isso só pelo choro, sem eu ver. Sem eu ver, eu tava vendo o que tava acontecendo. Foi muito triste. Foi muito, muito, muito triste. E depois o canto parou, os gritos pararam e ela passou pela porta do quarto, só ela, a mãe, com um médico levando ela. É... E ali eu não consegui mais dormir, né? Mas eu me deitei, fiquei lá, olhei meu filho, beijei meu filho, fiz uma oração por aquela mãe, por aquela criança, né? Fiz uma oração para agradecer também pela vida do meu filho, dos meus filhos, porque meu filho que estava ali no hospital, mas isso poderia acontecer com qualquer um, porque a vida, a vida acontece, né? A gente não precisa estar doente para acontecer qualquer coisa. A gente não precisa saber que está doente para acontecer qualquer coisa, né? Às vezes acontece de repente. Então eu agradeci pela vida do meu filho, pela vida dos meus filhos, pela minha vida. E eu orei muito para Deus dar força para aquela mãe e para receber aquela criança num bom lugar. Com certeza ela foi para um bom lugar. Mas foi uma coisa assim que me impactou muito, porque por mais que você esteja no hospital, por mais que você saiba que aquelas crianças estão passando por dificuldades,
né? Mas todo mundo tá ali buscando ficar bem, buscando que o seu filho fique bem, esteja bem, né? Porque ali é a ala pediátrica. Então, todo mundo, ninguém tá ali esperando que seu filho vá embora. Ninguém tá ali esperando por isso. Ninguém tá em canto nenhum esperando por isso, né? Então, quando isso aconteceu, me chocou muito. Mas eu não saí para perguntar, depois amanheceu tal, e eu não saí para perguntar a ninguém sobre o que tinha acontecido, porque eu não vou fazer esse tipo de coisa, né? Sair xeretando, perguntar isso. Mas quando eu fui no banheiro, eu passava pela porta do quarto e eu vi que já estavam limpando tudo, né? Porque lógico, tem que limpar. Não porque a criança, não só porque a criança né, se foi, mas porque qualquer paciente que sai, elas fazem a limpeza geral do quarto, das paredes, de tudo, né? Porque vai receber outra criança. Esterilização, né? É, e aí, depois eu fui na hora do almoço, eu fui almoçar no refeitório, e como eu já estava lá há muito tempo, as pessoas já me conheciam, né? Tanto as pessoas do refeitório, os médicos, tudo, a gente termina se cumprimentando e no dia a dia ali você vai convivendo, você vai ter amizade, mas você se cumprimenta. E ali uma senhora do refeitório falou para mim, olha, eu soube que uma criança partiu, é verdade? Eu falei, olha, eu não sei nada disso. Não sei, não sei. Porque, de fato, eu tinha escutado, eu imagino que tenha sido isso, mas ninguém me falou nada, eu não fui lá ver, né? Eu imaginei que realmente isso tivesse acontecido, mas eu não saí espalhando isso, até porque era uma situação tão triste que eu nem queria fazer parte disso, sabe? De confirmar nem nada. E aí eu falei, eu não sei, não me falaram nada. E pronto. E aí eu saí de lá, e aí eu voltei lá para o quarto, e aí quando a enfermeira veio falar comigo, eu falei, desculpa, a senhora do refeitório me perguntou se eu tinha uma criança partida e tal. Aí a enfermeira falou, a notícia que se espalha rápido. Mas ela foi uma forte, mano. Aí ela me explicou. Ela disse, porque eu fiquei muito sentida, minha gente, fiquei muito sentida. Ela disse que ela tava lá só esperando. Porque ela sentia muitas dores, ela já não deitava, ela só ficava sentada ali naquela posição, ela estava muito fraca, ela já não reagia a nenhum tratamento, a nada, e ela só estava esperando a, a hora. A mãe sabia, mas mãe é mãe, né? Ninguém nunca tá preparado. E foi isso, foi uma coisa muito triste, muito, muito, muito triste. E aí quando eu tava lá, né, ontem, antes de ontem eu me lembrei dessa situação. Eu resolvi perguntar à enfermeira porque, como a senhora tinha me perguntado, eu achei que não era uma coisa assim, mas todo mundo estava sabendo. Embora eu não confirmei justamente porque eu não. Ninguém me disse, né? Eu não ia falar. De repente, se não fosse. Se a menina tivesse desmaiado, tivesse muito passado mal e tivesse voltado para UTI, né? Não sei. E é por isso que eu não quis dizer que era ou não, porque talvez fosse só uma fofoca. Não sei. Então, quando a enfermeira também era, a enfermeira já me conhecia há muito tempo lá, desde antes, né? Desde quando ele foi pra lá, o Vitor quando nasceu, ele já foi direto pra lá. Então, desde que ele era recém-nascido, ela me conhecia, e aí eu me senti confortável de perguntar a ela, porque, fiquei com tanta pena. E não perguntei a ela de fazer fofoca, eu realmente perguntei porque aquilo ali tava me não que ela me dizer que realmente isso aconteceu melhorou pra mim, né? Porque eu tava triste e continuei triste, né? Mas é, às vezes a gente tem uma outra visão, né? Porque assim, eu não sabia, eu vi que não tava bem, mas ela não tava, assim, ela tava muito magrinha, como eu falei e tal, mas ela não tava, assim, sabe? Tipo, ela não aparentava uma pessoa que tivesse prestes né, a ir. Ela aparentava que estava tentando, estava lutando, sabe? Mas isso foi uma coisa que me chocou muito, me deixou muito triste, muito arrasada, muito, muito, muito arrasada. E eu até hoje eu incluo essa senhora, que eu não sei nem o nome dela, nem nada, nas minhas orações. E eu peço realmente a Deus que ainda conforte
coração dela, porque eu tenho certeza que essa dor não passou. Isso foi em 2021, né? A gente tá em 2025, então faz o que, 4 anos, mas eu tenho certeza que essa dor ainda é presente. Eu acho que não tem tempo, eu acho que o tempo não cura certas feridas, né? Eu acho que tem feridas que são incuráveis. A partida de um filho, acho que não tem tempo que cure. Mas é isso. Essa foi a Matar História de hoje, que não é minha, mas que eu presenciei e vivenciei indiretamente, né? E é uma coisa muito triste. E a lição que fica pra mim é: dê valor. Dê valor à sua vida, dê valor à vida dos seus filhos e seja grato. Aproveite o tempo que a gente tem, porque ninguém sabe o tempo de ninguém. A gente tem que viver cada dia como se fosse especial, porque cada dia é especial, né? Tanto que se chama presente, é uma dádiva. Bom, mas é isso. Essa foi a Matar História de hoje. Tristíssima, eu sei, mas nem só de alegrias vive a mãe. Infelizmente, deveria, né? A vida deveria ser uma eterna alegria, mas não é. E é isso. Se você tiver uma história para me contar, mande no e-mail que vai aparecer aqui embaixo agora. E curta, comente, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!